A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Como a menina falou aqui na abertura, é noite de milagre, amém? É um culto de fé, de libertação, lembrando que nós estamos na casa do Senhor, amém? Se você chegou aqui doente, triste, enfim, você só vai sair daqui do jeito que você chegou, se você quiser, certo? Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Se você fechar o coração para a palavra, Deus respeita. Por quê? Porque é bíblico, certo? Então você tem que abrir o seu coração para a palavra, não para mim, para a palavra, amém? Porque o Senhor está aqui. Por quê que Ele está aqui? Ele diz que onde um ou dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, Ele não disse que Ele estaria no meio, sim ou não? Ele disse, certo? Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está espiritualmente. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? A palavra, ela está aqui, amém? Então você, pela fé, você pode tocar em Jesus nesta noite, sabia? Pela fé, amém? Pela fé. Você tem fé. Por que que você tem fé? Porque você saiu da sua casa e veio até este lugar, sabia? Não foi Deus que trouxe você, foi você que decidiu vir para cá, certo? Porque se você não quisesse vir, você não vinha, então você decidiu vir, então você tem fé. Então nesta noite nós vamos aprender, porque esse campo ele é muito grande, nós vamos aprender sobre a fé, como liberar a nossa fé, certo? Como eu falei, todos aqui têm fé, certo? Mas nós temos que aprender como liberar a nossa fé, certo? Existem vários tipos de fé, certo? Vários tipos de crença. Por quê? Porque tem muitas pessoas que crêem em coisas erradas, sim ou não? Aí o que vai acontecer? Se eu crer em coisas erradas, não vai funcionar. Por exemplo, uma pessoa que frequenta feitiçaria, por que que ela vai lá? Porque ela crê, mas ela crê de uma forma errada, sim ou não? Ela crê, por isso que ela foi lá. Mas a crença dela é uma crença que vai trazer morte para ela. Morte física, porque todos nós um dia vamos morrer, e morte espiritual, certo? E nós sabemos que existe dois reinos. Existe o reino de Deus, que é o reino da luz, e existe o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Eu tenho certeza que aqui ninguém tem dúvida disso, certo? E o que acontece? No reino de Deus, no reino da luz, existem as leis espirituais, certo? Como existe no reino das trevas também, o reino de Satanás. Então os dois reinos funcionam, os dois reinos funcionam, e nós sabemos muito bem que funciona, certo? Então nós vamos começar o reino natural. Como que funciona o reino natural aqui? Para nós, vamos dar uma pincelada para nós entender o reino espiritual, como que funciona. O reino natural, ele funciona como? Se eu não pagar o meu IPTU, meus impostos da minha casa, o que vai acontecer? É o reino natural. O que vai acontecer? Vão cortar minha luz, vão cortar minha água. Se eu não pago o IPTU, né, vai passando os anos, eu vou perder a minha propriedade. Por quê? Porque existe uma lei natural. Eu estou falando da lei natural para nós entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual nós não vemos. Nós vemos pela fé. E o natural, o mundo natural, os cristãos vê o mundo natural, só que o feiticeiro, o ímpio, o pecador, ele também vê o mundo natural, porque o mundo natural nós vê com os nossos olhos natural. Então eu sou cristão, nós somos cristãos, eu enxergo o mundo natural, só que o feiticeiro também enxerga o mundo natural, porque nós vê com os olhos natural, amém? Só que o reino natural, como eu falei, se eu passar no sinaleiro, no vermelho, o que vai acontecer? Poucos dias vai chegar uma multa na minha casa. Por quê? Porque existe uma lei. No mundo natural existe uma lei. Sim ou não? Existe essa lei. Furei o sinaleiro, vou receber um presentinho na minha casa. Por quê? Porque existe uma lei. Certo? Amém? Então, no mundo espiritual, existe duas leis. E ela funciona. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Por quê? Porque no mundo espiritual, tanto o reino de Deus como o reino das trevas, os dois funcionam.
O natural funciona ou não funciona? Não paga a tua luz, o teu PTU e teus impostos para você. Passa no sinal vermelho para você ver. Você percebe como é que funciona? E muitas vezes nós não percebemos. E o mundo espiritual não é diferente. Ele funciona que é uma beleza. Só que nós não prestamos atenção, porque nós não enxergamos com os nossos olhos natural. Mas ele funciona que é uma beleza. Você está percebendo como é que funciona? Olha para você ver. Como que funciona o natural? Funciona que é uma beleza. Deixa pagar a sua luz sem pagar para você ver. Se você tem dúvida que funciona, deixa para você ver o que vai acontecer. E o mundo espiritual não é diferente. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado. Por quê? Porque o mundo espiritual está de olho. Amém? Temos que aprender como liberar a nossa fé. Certo? Por quê? Você tem fé, você veio, você crê em Deus, você tem a fé bíblica. Certo? Você tem a fé bíblica. Mas, se você tem a fé bíblica como você tem, porque você veio e você é um cristão, certo? Se você tem a fé bíblica como nós temos, você tem que aprender a liberar a sua fé. Porque se você tiver fé como você tem, e não souber liberar a fé, você não vai receber nada de Deus. Por quê? Porque é uma lei espiritual. Está entendendo? É um princípio. Certo? Eu posso vir para a igreja, dizimar, ofertar, ser uma bênção na igreja. Mas entenda isso, pelo amor de Deus, é uma lei espiritual. Você pode dormir aqui na igreja, é uma lei espiritual. Não existe a lei física, por aí vai. Não existe as leis, certo? Então, presta bem atenção na palavra que você vai sair daqui nesta noite vencendo se você quiser, se você vigiar, você vai sair vencendo. Então, aprenda como liberar a sua fé, amém? Abra a palavra lá em... Deixa eu ver. É Lucas capítulo 8, versículo 11. Diz assim, ó. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Você está percebendo que é uma lei? A semente é a palavra de Deus, certo? Então, se você crê e não pegar a semente e semear na sua vida, não vai acontecer nada. Você está entendendo? Porque a semente, está dizendo ali, você está passando ali, olha lá para você ver. Presta bem atenção para você ver. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é uma semente. Certo? Ela é uma semente, a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Então você tem que pegar essa semente e semear na sua vida. Certo? Porque se você crê, como você crê, você acredita, você está aqui, você tem fé. Mas se você não pegar a palavra de Deus e não semear na sua vida, nada vai acontecer. Porque a sua fé não vai se concluir. Você tem que concluir a sua fé. Então eu creio na palavra de Deus, como todos creem. Mas você tem que crer e concluir a sua fé. Declarar a palavra na área que você precisa. Amém? Na área que você precisa. Porque a semente é a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 63, Jesus diz que a palavra de Deus, eu vou abrir lá para nós ver. Amém? Agora eu não lembro. João 6, 63, no Evangelho de João. Para você ver. Não sei se ele vai colocar ali. João 6, 63. Olha lá. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, Jesus falando. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Nós lemos anteriormente que ela é a semente. Jesus está dizendo que ela é espírito e é vida. Ela é vida. Então eu pego a palavra de Deus que é vida e semeio na minha vida. Amém? Presta atenção, irmão. Vai prestando atenção para você ver. Como eu falei,
sobre a fé, como liberar a fé. Porque se eu tenho fé e não souber liberar a minha fé, não acontece nada na minha vida. Amém? Vamos para frente. Então eu semeio a palavra de Deus como? Se ela é uma semente. Nós vimos aqui que ela é uma semente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está precisando de cura. O que ela faz? Ela pega a palavra de Deus, porque não é porque a Bíblia diz que nós somos curados em Jesus, pelas suas feridas nós somos sarados, não é porque está escrito aqui que a cura pula em mim automaticamente. Isso não existe. Isso não existe. Se fosse assim, não morria cristão doente, um monte de coisa que nós vê por aí. Não vai acontecer cura na minha vida só porque está escrito. A cura não vai pular em mim. Eu tenho que pegar a palavra de Deus se eu quero para cura, certo? Vamos supor que eu preciso de cura. Eu pego a palavra de Deus e semeio na minha vida. Nós não vimos anteriormente que ela é uma semente? Eu preciso de cura. O que eu faço? Eu sou curado pelas feridas de Jesus. Em Cristo Jesus eu sou sarado. Olha, eu semeando ela na minha vida. Daqui a pouco, se eu preciso de uma cura, acontece na minha vida. Amém? Se eu preciso de salvação na minha casa, a minha família, a tua família não vai ser salva automaticamente só porque você é crente. Não. O Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Veja que Josué disse. Ele não olhou e ficou quieto. Está escrito aqui, não. Ele pegou e semeou. Atos 16, 31 está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pega a palavra e semeia na sua vida, na vida dos teus familiares. Os meus familiares nasceram para sinais e maravilhas. Os meus irmãos e as minhas irmãs são discípulos de Cristo. São discípulas de Cristo, as minhas irmãs. Os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha família, a minha casa, são embaixadores e embaixadoras de Cristo. Nós temos que aprender a palavra. O que você está fazendo? Você está pegando a palavra de Deus, que é a semente que nós vimos anteriormente, e semeando na vida da sua família. Se fosse assim, vinha todo mundo para Cristo rapidinho. E não é assim. Nós vimos que a palavra está dizendo. Ela é a semente. Como que você faz? Você tem que semear a semente na sua vida, na vida dos seus familiares. É cura. Pega a palavra em Cristo, eu sou curada, eu sou sarada. Está escrito. Não pula na nossa vida automaticamente porque eu sou cristão. Isso não existe isso. Eu tenho que pegar e semear na minha vida. Como que o agricultor faz para colher a lavoura dele? Como que ele faz? Ele pega a semente e semeia na terra para colher, né? Depois de 6 meses ele colhe. Né? Tem plantio que é depois de 6 meses, mais ou menos, que a pessoa começa a colher o que ele plantou na terra. Por quê? Porque tem muitos cristãos que, mas eu declarei a palavra, uma semana não aconteceu nada. Você planta um pé de milho, no outro dia você vai colher a boneca lá, pegar o pé de milho e cascar a espiga e assar, enfim, isso não existe. Então a palavra diz que nós temos que ser o quê? Perseverante. Nós temos que perseverar na palavra, declarando, semeando a palavra para aquilo que nós queremos. Por quê? Afinal de contas, nós somos cristãos, nós cremos na palavra. Se nós não cremos no que a Bíblia diz, no que nós estamos vendo, o que nós veio fazer aqui essa noite, se nós não acreditamos na palavra? É ou não é? Nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra. Então, pega a palavra e semeia na sua vida. Amém? Irmãos, eu vou contar aqui um pequeno testemunho, rapidinho, irmãos. Veio no meu coração para me falar, irmãos, vai fazer 2 anos, irmãos, que eu me aposentei. Ninguém acreditava, é um milagre, irmãos. É um milagre, tem pessoas, irmãos, com leucemia, pino nas pernas, nas costas, na cabeça, para todo lugar, irmãos, que não conseguia se aposentar e não consegue. É quase que impossível, irmãos. Depois que eu aprendi a palavra de Deus, tinha pessoas, irmãos, que antes de eu encaminhar a minha aposentadoria, tinha pessoas que já tinha encaminhado, já fazia 3 anos e meio, 4, certo? Depois que eu encaminhei a minha aposentadoria, irmãos, eu comecei a declarar a palavra de Deus na minha vida para aquilo que eu queria, irmãos. Deu mais ou menos uns 6 meses, eu sonhei que eu estava confessando a palavra todos os dias eu levantava à noite para ir ao banheiro, eu lembrava e declarava na minha vida, semeando, não sei quantas 1000 palavras eu semeei na minha vida, irmãos. Um belo dia, eu sonhei que eu estava num escritório na Itália, lá na Itália. Um advogado abriu a porta e chamou o meu nome, certo?
Aí ele chamou o meu nome e me deu um rolo. Aí eu abri aquele rolinho no rolo que aquele advogado me deu. Só podia ser Jesus, irmão. Estava escrito que eu estava aposentado. Glória a Deus, irmãos. Depois que eu comecei a semear na minha vida a palavra. Depois isso aconteceu na minha vida. E mais coisas que não acontecia na minha vida. Às vezes eu orava por pessoas, irmão, não acontecia nada. Eu não aceitava isso na minha vida. Eu comecei a pegar a palavra e declarar a minha vida. Como? Eu peguei a palavra, irmão. Quando o Senhor abriu o meu entendimento, eu peguei a palavra e disse assim: aonde eu ministrar a palavra do Senhor, vai acontecer sinais e maravilhas, em demonstração do Espírito Santo e de poder. E acontece, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Se nós não aprender como semear na nossa vida, não acontece, irmãos. Então você pega, não está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, se eu não me engano, o próprio Jesus não disse que esses sinais vão seguir aqueles que crêem? Disse ou não disse? É uma semente, pega ela e semeia. Eu imporei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha a semente, olha você declarando a palavra. Você está declarando a palavra. É uma semente, você está semeando essa palavra na sua vida. O nosso coração é o solo. E você pega a palavra e começa a declarar. Não é do dia para a noite que vai acontecer na sua vida. Não é. Você tem que ser perseverante. Tem para tudo, irmãos. Você quer ser usado, quer ser usada pelo Senhor? Pega a palavra de Deus e começa a semear na sua vida. Eu imporei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus vai te honrar. Porque a palavra de Deus não falha, ela é a verdade. Ela não é uma semente. O que se faz com a semente? Se planta na terra, o agricultor. E Jesus disse que a palavra é a semente. Como que você planta ela no seu coração? A semente, que o nosso coração é o solo. Como que se planta? Falando a palavra. Irmãos, quem não entender isso, pelo amor de Deus, veja como é que é simples a palavra. O nosso coração é o solo. Você pega a palavra e fala a palavra na área que você precisa. Amém? Pronto, é simples, simples, simples. Então, irmãos, funciona. A palavra de Deus funciona. É só nós crer e concluir a fé. Senão a fé fica pela metade. Você crê, porque eu sei que você crê. Eu sei que você crê. Todos aqui crê. Você acredita, você tem fé. Mas se você não pode deixar a nossa fé pela metade. Você crê na palavra para tudo, né? Mas de repente você está precisando de alguma coisa. Você pega a palavra que é a semente e fala, semeia ela na sua vida. Amém? Quem tem filho pequeno, quem tem filho grande, não importa. O meu filho nasceu para sinais e maravilhas. Você está fazendo o que na vida do seu filho? Você está profetizando, você está semeando uma semente na vida do teu filho. Pega essa semente e semeia na vida da tua família. Amém? Não é chamar o filho de cabeçudo, orelhudo, burro, não. Vai ficar pior. É uma semente, sim. É uma semente? É, mas é uma semente errada. É uma semente de morte que você está falando. Também não deixa de ser uma semente, mas é uma semente negativa. É semente, lógico que é. O reino da luz funciona, o reino de Deus funciona. Mas lembra que o reino das trevas também funciona. Fala errado para você ver as pessoas, para você ver o que vai acontecer. Fala errado para você ver o que vai acontecer. Você também está semeando uma semente. Lembra disso. Cuida do que você fala. É uma semente também. Lembra que o reino das trevas funciona também. O reino natural funciona, né? Já viu? O reino de Satanás funciona. O reino de Deus funciona. Todos eles funcionam. Por isso que nós temos que cuidar no que fala. Ah, mas eu vou para a igreja, eu dizimo, glória a Deus. Mas olha a sua vida, como é que está. O que você anda falando? Muitas pessoas estão colhendo hoje o que vem falando há 2, 3 anos atrás. Hoje está colhendo. Certo? Como muitos também estão colhendo bênção. Por quê? Porque começou a semear na sua vida, na tua família, dos teus filhos, na sua vida financeira, no teu ministério, em tudo, começa a semear. Senão você fica 60 anos no lugar e não sai do lugar e não vê nada. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar de acordo com a palavra de Deus, a fé bíblica. Se crê e confessa, se crê e declara. Amém? Nós vemos lá em Gênesis, Deus dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus disse 10 vezes. Como que ele fez?
Com a palavra, dizendo. E é a mesma coisa para nós, está aqui escrito. Fala errado para ver, fala. Eu já falei aqui, se eu não me engano, uma vez, tem pessoas que falam, às vezes está com um problema no corpo, alguma coisa, tem pessoas que chamam a dor até de a minha dor de cabeça. Pelo amor de Deus, a minha dor nas costas é tua. É tua dor nas costas. Olha só para você ver. Olha que semente errada que você semeia. A minha sinusite, pela misericórdia, a minha sinusite. Já pensou uma coisa dessa? A minha sinusite. Já pensou uma coisa dessa? Está fora da casinha. Não tem nada de Bíblia. Somente alimentando o reino das trevas. Não, eu sou curado pelas feridas de Jesus. Eu tenho saúde, eu tenho vida longa sobre a terra. Eu vou viver muito, porque eu sou a semente de Abraão, eu sou a herança de Jacó. Eu tenho vida longa sobre essa terra. Olha a semente aí, ó. E muita gente fica assim voando, não enxerga a palavra. Meu Deus do céu. Essa é a palavra que funciona, irmão. Não deixa a sua fé pela metade. Creia e conclua a sua fé, que você vai ver acontecer na sua vida. Funciona. Não sai daqui da igreja, lá fora falando bobagem, um monte de coisa. O que vai acontecer? Você vai sair daqui cheio de fé nessa noite, eu tenho certeza. Mas não danifica a sua fé, não danifica a sua semente ali fora. Não arranca o que você plantou. Amém? Você começa a declarar na sua vida, você vai sair daqui cheio de fé. Mas daqui a pouco, amanhã ou depois, você está arrancando a semente que você plantou. Ninguém planta um pé de feijão hoje, que é sexta-feira, e segunda-feira eu vou lá ver se ele está nascendo. Não existe. Você tem certeza que ele vai nascer. Quanto mais a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que funciona, começa a semear na sua vida e creia. Um dia ela vai germinar, ela vai nascer. Jesus não mente, Ele é fiel. Ele vela pela sua palavra. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Pronto. Não arranque a sua semente. Isso é fé bíblica. Aconteça o que acontecer, que o mundo desmorone, não tenha medo. Vai acontecer na sua vida. Deus livrou Sidraque, Mesaque e Abednego aonde? Fora da cova? Não, dentro do problema, lá dentro, junto com os leões. Ele desceu lá e guardou ele. Aí muitas pessoas, o presidente, não sei o quê, não sei o quê. Creia, fica firme, não importa o presidente. Nós vivemos pela fé. Deus te livra no meio do problema, no meio do caos. Esse é o nosso Deus. Mas você precisa saber como liberar a sua fé para as coisas acontecerem na nossa vida. Amém? Saia daqui, irmãos, nessa noite vencendo. Vencendo, vencendo, vencendo. Não olhe para a situação. Olhe para a palavra de Deus. A palavra não diz tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não adianta você ouvir isso aqui na igreja, que nós estamos cansados de ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra por várias pessoas que ministram aqui e sair daqui. Saia vencendo. Mas está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não vai pular isso em você. Pega e semeia. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Diga, eu sou de Deus e eu já venci tudo. Porque aquele que venceu, venceu e me deu a vitória para mim. Pronto. Saia vencendo. Isso que é vencer com a palavra. Não basta você crer. Crê e diga, crê e confesse, libere a palavra. Isso vai abrir porta para você no mundo espiritual. Que se você souber o poder que tem a palavra dita. Amém? É assim que funciona, irmãos, a palavra de Deus. Se a fé, se você não souber declarar a sua palavra, não vai funcionar. Mas não é porque você não tem fé. Você tem que concluir a sua fé. E ser perseverante, que acontece. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Lembra que é uma lei espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ele vai colocar lá para nós? Olha só para você ver. Presta atenção como que lindo que é a palavra do Senhor. Olha lá. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Conforme está escrito, crie. Por isso, fiz o quê? Falei. A semente aí, ó. Falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Você crê para a cura?
Ah, eu creio. Boca fechada não recebe nada. Você crê? Pega e declara. Por isso, criei, por isso, fiquei quieto. Não fiquei quieto. Você creu para a cura? Eu estou dando um exemplo da cura, mas é todas as áreas. Você creu para a cura? Começa a declarar a palavra. Eu criei, fiquei quieto, vai acontecer o quê? Nada, porque a tua fé ficou, não concluiu a tua fé, ficou pela metade. Olha lá, criei, por isso falei. Se você crer, você vai falar. Se você não declarar, ou é porque você não sabia, ou porque você não quer, não crê. Certo? Criei, por isso falei. Eu creio e eu falo. Tem pessoas que, infelizmente, ela não crê, não acredita. Tem pessoas que ainda chega a dizer assim, não é para mim. Como que não é para você? Criei, por isso falei. Criei, por isso declaro a palavra. Eu creio e começo a semear a palavra do Senhor na minha vida. Irmãos, mais claro do que isso aqui é impossível. Temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e falei. Pronto. Veja como é que é simples a palavra do Senhor. É uma lei espiritual. Não adianta eu ministrar a palavra, não adianta, tudo bem, mas não vai funcionar na minha vida porque eu ministro a palavra. Não vai funcionar. Vai funcionar se a minha fé for bíblica. Concluir, eu creio e pego a palavra e semeio na minha vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, saia daqui nesta noite vencendo. Não danifique a sua semente. Não danifique a sua fé. Não comece a declarar, depois muda tudo. Por quê? Porque você tem que prestar atenção, irmãos. Eu já falei isso aqui uma vez. Na minha casa, eu e a minha esposa, já faz muito, é combinado. Se um falar bobagem eu quero dizer, eu não consigo, não vai dar certo, o outro vai, é combinado, vai lá e corrige. Poda na hora. Nós não aceita isso. Não tem esse negócio de conversa negativa. Não, é tudo tudo posta naquele que fortalece. Eu vou lá, já deu certo e dá certo. Mas você tem que ser perseverante, não é do dia para a noite. Amém? Porque Deus, Ele diz o quê? Eu honro quem me honra, Ele disse. A palavra dEle é a verdade, ela funciona. Não aceita na sua casa. Combina com a sua família, combina. Eu não aceito, nós não vamos aceitar dentro da nossa casa palavra negativa, de derrota. Falou errado, um corrige o outro. Se combina, se você errar, falar coisa que não deve, aqui é só Bíblia, vamos falar a palavra de Deus aqui, certo? Para você ver o que vai acontecer. Não aceita, irmãos, isso. Não aceita. Porque você tem que tomar cuidado, por quê? Lembra que eu falei aqui que o reino das trevas também funciona? Ele também funciona. Você não pode esquecer. Você está alimentando o diabo. Você está trazendo morte espiritual para a sua vida. Daqui a pouco você não quer vir mais para a igreja. Estou desanimado. Porque ninguém se desvia do dia para a noite. Não existe. A pessoa está firme na igreja. Pois sumiu, não veio mais o fulano, desapareceu. Não existe isso. É aos pouquinhos que acontece. Então toma cuidado. Mas por quê? Porque você não vigiou. Fala muita coisa que não deve. Eu não posso, é isso e aquilo, não é para mim, esse governo, mas está tão ruim o nosso país, né? Olha quantos problemas que você está trazendo para a sua vida, com a sua boca. Não, eu posso, eu sou mais que vencedor, já deu tudo certo. É isso que nós temos que declarar na nossa vida. Amém? Lá em acho que é 2 Coríntios 5:7, diz assim, lá diz que nós não andamos, acho que é isso mesmo, lá diz que o cristão, ele não anda por vista nem pelo que sente. Está ali? Olha lá. Porque andamos por fé e não por vista. Está vendo? Nós andamos por fé e não por vista, porque o mundo natural nós já sabemos. Nós enxergamos ele. O ímpio enxerga ele também. Só que o ímpio, ele não vê isso aqui, porque não foram revelados para ele. Só vai ser revelado para eles quando eles entregarem as suas vidas para Jesus. Aí sim, aí vai ser revelado para eles também. Eles não sabem disso, mas nós sabemos. Nós enxergamos isso como? Pela fé. E como você enxerga pela fé?
cuidando no que você fala. Quando você cuida no que você fala, você está andando por fé. Por quê? Ali você vê com os olhos da fé. Nós não estamos enxergando o mundo espiritual. Então, quando você crê nessa palavra, você vai cuidar no que você fala. Automaticamente, você cuidando no que você fala, é porque você crê nessa palavra. Eu não vivo porque eu estou vendo, pelo que eu sinto. Não. Tem dia que eu não estou com nem um pouquinho de vontade de orar, de jeito nenhum. E tem dia que eu não vejo a hora de chegar para entrar no quarto para orar. Mas não importa se eu sinto ou não sinto, não manda nada. Eu vou do mesmo jeito e pronto. Não é por quê? Não é porque você sente, não é pelo que você vê. Viu, não viu, sentiu, não sentiu, vai orar. Isso é fé bíblica. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos para frente. Abra em Romanos 10, 10 e 9. Romanos 10 e 9, só para vocês verem. Olha só. Ele colocou ali. Veja só isso para você ver. Presta atenção, muita atenção. Isso vai ajudar você que... Olha só. Não sou eu que estou falando. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como que uma pessoa, biblicamente, como que uma pessoa é salva? Se ela crê em Jesus, ela já é salva? De jeito nenhum. Porque eu creio em Jesus, quando uma pessoa vem aqui na frente, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu creio em Jesus. A pessoa que está ali fazendo a oração para aquela pessoa tem que levar ela a Cristo. Ela tem que confessar, senão ela não vai ser salva. Eu creio em Jesus, mas você já confessou? Com a sua boca confessares a Jesus, cada uma que tem boca, com a sua boca. Mas não lembra que a palavra é uma semente, não é só para cura, não é só para... Tem pessoas que confundem, ela pensa que é só para salvação. Você percebeu que é para tudo? Sim ou não? O 10. Olha o 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém? Então você crê para a cura, certo? Vale para tudo. Para ser salvo você vai crer com o coração para a cura. Eu creio na palavra, para a cura. Agora eu faço o quê? Faz a confissão para a cura também. Viu como que é simples? Faz a cura para a confissão também, senão você não vai receber. Ficou pela metade. Amém? Perceberam, irmãos, como é que é? É para tudo. Para ser salvo, eu creio em Jesus. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, então você não é salvo. Porque a Bíblia diz que tem que confessar. Eu não recebi minha cura. Você crê que Jesus levou todas as nossas doenças, enfermidades, dores, pobreza, miséria, tudo? Você crê? Creio. Mas você já confessou? Não, nunca fiz isso. Nunca semeou na sua vida essa palavra? Não, então você não vai receber cura nunca. Manda embora essa sinusite, essa dor de cabeça, o que for, manda embora. Eu sou curada em Cristo Jesus, a partir de hoje eu não tenho mais nada. E começa a declarar, mas eu fiz isso, no outro dia a cabeça deu uma pontada. Persevere, em mim não. Eu sou curada, eu sou sarada. Amém? Você crê e declara a palavra. Isso é muito claro, muito básico isso, irmãos. Se não fosse assim, todo cristão era curado. Por quê? A cura pulava em mim, não pula em ninguém a cura. É uma semente. Nós vimos isso, que a palavra de Deus é uma semente. E eu tenho que semear essa semente na minha vida, todos os dias. Abra lá agora para nós, 9:15. Lá em Efésios 5, deixa eu ver aqui, acho que é Efésios 5:18. Efésios, deixa eu ver aqui, 5:18. 5:18 e 19. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha só. E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei vós do Espírito. Próximo. Como que se enche do Espírito? Esses dias,
se não me engano, foi sexta-feira retrasada, o pastor Ramon tocou nesse ponto aqui. Ele trouxe esse versículo, eu lembro. Como que se enche do Espírito Santo? Com a boca fechada? Olha lá, falando. Nós vemos de ponta a ponta isso na Bíblia, irmãos. Falando. Eu não vou ser cheio do Espírito Santo só vindo para a igreja. Falando. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Falando, irmãos, está lá falando. Falando, Senhor é meu pastor e nada me faltará. A mulher está lá lavando a louça, temperando o feijão. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Está se enchendo do Espírito Santo. Como? Com a boca fechada? Com a boca fechada não se enche de nada. Se enche do Espírito Santo falando. Tanta coisa para falar da palavra de Deus. Falando, falando. Está muito claro isso, irmãos. Ninguém é cheio do Espírito Santo automaticamente. Ninguém. Você não vai ver isso na sua vida. Só, irmãos, a vez está ministrando louvor, você levanta as mãos para o céu, você está recebendo de Deus. Sabia disso? Quando está a ministração do louvor e você levanta as duas mãos para o céu, sabia que você está recebendo de Deus? Amém? Está aí, ó, falando. Eu vou me encher com o Espírito Santo falando. Nós precisamos entender, irmãos. Não, isso é fácil? Não, isso não é fácil, irmãos. Por quê? Porque vem as lutas lá fora. O diabo faz você tirar o foco da palavra e faz você olhar para a situação. Ele faz você enxergar as coisas que nós enxergamos com o mundo natural. Ih, nossa, está tão ruim. Ele faz você enxergar. Por quê? Porque quando ele faz você tirar o foco da palavra, o que vai acontecer? Automaticamente é batata, você vai falar negativo. Certo? Automaticamente. Ele faz você olhar. Olha, você está vendo como que está esse governo? Como que vai ficar o mundo? Aí ele sopra na tua cabeça. Automaticamente você já vai falar, é mesmo, mas está tão ruim, né? Pronto, já falou negativo. Ele já te pegou. Não arreda a tua fé, a palavra da tua boca. Não arrede a palavra da tua boca. Josué 1:8, para nós encerrar. Porque não dá para falar tudo, irmãos. É muita coisa aí. Esse campo ele é muito rico, é muito grande, irmãos. Isso aqui é pregação, é coisa para você falar durante 6 meses, é muita coisa. Josué 1:8. Olha só para vocês verem, para nós encerrar. Josué 1:8. Nós vimos isso no Novo Testamento, Jesus falando. Olha só. Olha o que Deus falando para ele. Não se aparte da tua boca. Olha só de novo. O livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto nele está escrito. Para que tenha cuidado. Senão você vai falar qualquer coisa. Você já tira do foco, já olha, já fala qualquer coisa. Está entendendo? Olha lá. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você prestar atenção no que você fala, não aparta da sua boca. Se não é para mim apartar da minha boca, é para mim fazer o quê com o livro desta lei, que é a palavra? É para mim falar o livro. Não aparte da sua boca o livro desta lei. Não aparte da nossa boca a palavra de Deus. Fale a palavra em todo instante. Fale a palavra. Não tem nada para falar? Fecha a boca, não fala nada então. Não fala o que não deve falar. Se não tem nada para falar, não fala o que não deve falar. Fecha a boca então. Certo? Mas se for para abrir a boca, fala coisas boas. Semeia coisas boas. Tem pessoas que vê pessoas na rua, drogado, falam, nossa, olha só, olha, esse não tem jeito mesmo, hein? Tem gente que fala, cristão, esse não tem, já está na mão do diabo. Você já pensou uma coisa dessa? Semeia na vida dele. Começa a falar. Semear na vida daquela pessoa. Amém? Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Acho que dá para nós, 9:20, dá para nós, mais um versículo. Provérbios 6:2, para nós encerrar. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Irmãos, está tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. Olha lá para você ver. Olha só como é que isso é forte. Estás enredado
pelos teus lábios, pela nossa boca. Estás preso pelas palavras da tua boca. Você percebeu que Deus não prende ninguém? Quem que se prende sozinho? Sou eu, somos nós. Somos nós, falando o que não deve falar. E esse princípio aqui é uma lei espiritual. Lembrando que ele funciona, irmão. Ele funciona. Ele funciona. Por isso que nós temos que cuidar o que fala. É aquela coisa que eu já falei. A pessoa é um dizimista fiel, é um ofertante fiel, sempre está na casa do Senhor, que é importante, temos que estar, mas ele não cuida no que fala. Fala coisas que não deve, e o reino espiritual, ele funciona. Tanto da luz como das trevas. Já viu aquele ditado? Que você vai colher o que você planta? O que você anda semeando? O que você anda plantando? Como que você planta? Falando com a sua boca. Irmãos. É desse jeito, irmãos. Tem cristão, irmãos, até a chuva, se está chovendo, sol demais, ele murmura, ele xinga. Você já pensou uma coisa dessa? Essa chuva não sei do quê. Cara, que loucura, irmãos, que loucura. Então nós temos que cuidar no que nós falamos, cuidar muito no que você fala. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas lembrando que para isso tem tempo. Você tem que ser perseverante. Entendeu? Provérbios 18, 21 diz assim, que a vida e a morte está no poder da língua. Qual que você quer? A morte você já tem, se você não escolher a vida. A vida e a morte está no poder da língua. Quem tem língua aqui? Pronto, está no poder da língua. Agora você quer o que para a sua vida? Você quer morte física e espiritual ou você quer vida para a sua vida? Tá, você decide. Você percebe, irmãos, o quanto que Deus é bom? Vocês percebem? O quanto que Deus é bom. Por quê? Ele deixa para nós escolher. É você que decide. Você quer vida ou quer morte? Ele que escolhe. O que você anda falando? Tudo bem, você que escolhe. Você atrai para a sua vida maldição. Como? Se você quiser, você escolhe. Na hora que está nervoso, na hora que está nervosa, faz o quê? Não abre a boca. Você vai ofender as pessoas. Ficou nervoso, ficou nervosa, bico calado, bico de siri, já viu aquela? Não fala nada, porque vai sair coisa que não deve. Ficou nervoso, ficou nervosa, não fala nada. Fica quieto, fica quieta. Porque ou você vai semear no mundo das trevas, se ficou nervoso, provavelmente vai semear a morte. Porque ninguém nervoso vai falar, Deus te abençoe. Não vai falar, brabo. Você vai pegar e querer erguer um tanto assim na parede. Então, ficou nervoso, fica quietinho, para dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se você precisa de um milagre, irmãos, vem para frente, certo? Tinha mais coisa aqui para me falar, irmãos, mas não dá tempo. Lembra daquela passagem daquela mulher, da mulher do fluxo de sangue? Lembra? Que ela estava com uma hemorragia e ela precisava de cura. E ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade. O que aquela mulher fez? Ela disse em seu coração. Muitos aqui conhecem essa passagem. A mulher disse, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E Jesus disse para essa mulher assim, ele disse assim, mulher, a tua fé te curou. Ele não falou que foi ele que curou ela. Em outras palavras, a mulher creu e declarou e tocou. Ela creu e falou. Com certeza, nesse dia que Jesus estava passando na cidade, na época, tinha uma multidão cercando Jesus, sim ou não? Tinha. Com certeza, não tinha mais gente ali que estava doente, no meio daquela multidão, que também relou, que também tocou em Jesus. Com certeza tinha mais gente doente ali no meio daquele bolo ali. A mulher tocou e foi curada porque ela disse, ela falou a palavra. Com certeza aquelas outras pessoas, também, com certeza, tinha muita gente doente ali, que também encostou, que também tocou em Jesus. Só que a fé dessas outras pessoas ficou incompleta. Ela tocou em Jesus, mas não falou nada. Mas a mulher disse, você percebe isso? A fé da mulher foi bíblica, foi diferenciada. Ela disse, se eu tocar, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Ela creu e concluiu, falou. E muitos ali encostou em Jesus, com certeza. Tinha muitos doentes ali,
que relou nele e tal, até passou a mão nele ali, deixa eu encostar nele também, o mestre está aqui, e não aconteceu nada. Por quê? Porque a fé não concluiu a fé. Tanto é que Jesus falou, mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E por que ele não falou para os outros? Porque ficou incompleto, não creu. Vê como é que é simples? Amém? Então, de repente você precisa de um milagre, eu não sei, irmãos, eu não sei, porque eu não sei mesmo. Você pode sair do seu lugar, declarar no seu coração, aí no banco, se tão somente eu receber a oração, eu serei curada hoje, é pela fé. Você crê aí no banco e fala aí para você mesmo, eu recebo o meu milagre hoje, e vem aqui receber uma oração, se você quiser, porque você tem um livre-arbítrio, certo? Eu costumo explicar direitinho por quê, porque você tem um livre-arbítrio, se você não quiser, tudo bem, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Tem alguém que quer uma oração, vem aqui na frente que nós vamos orar, amém? E o Senhor vai operar. Glória a Deus, a banda quiser subir, pode subir, amém? Glória a Deus, amém? Se tem alguém que quer uma oração, pode vir aqui. Irmãos, tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus de acordo com a palavra? Fala, tipo assim, ó, eu nunca confessei Jesus igual passou escrito ali, eu quero confessar Jesus hoje. Tem alguém que, digamos assim, eu quero entregar a minha vida para Cristo hoje? Tem alguém no nosso meio que quer? Eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero caminhar com Cristo a partir de hoje. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, faz assim com a mão. Se tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Cristo, de acordo com a palavra, amém? Tem alguém que quer uma oração? Vem aqui na frente que nós vamos orar. Não perde tempo, irmão, sai e vem correndo. Glória a Deus, amém? Vamos orar e você vai receber o teu milagre. Glória ao nome de Jesus. Quer um milagre, irmãos? Quer para o parente? Vem pela fé. Eu quero buscar um milagre, não é para mim não, mas vou buscar para o meu vizinho, eu vou buscar para o meu parente, eu quero, eu vou. Vem, amém? Glória a Deus. Amém, nós vamos orar pelas pessoas. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, creia em Cristo, irmãos. Creia em Cristo. Creia na palavra. Confia em Deus. E seja perseverante. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está olhando, Senhor, para cada coração, Senhor, para cada pessoa, Pai, que deu um passo de fé para Ti, Senhor, que ouviu a Tua palavra nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toca nessas pessoas agora, Espírito Santo, da cabeça às plantas dos pés, toca nessas pessoas agora, Pai, no nome de Jesus, Pai,